Beleza, estamos aí para começar um Pop Culture especial. Hoje estamos aí com meu amigo Abel de Santa Maria, da Multiverso Geek. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a trajetória das histórias em quadrinhos. Para você que acha que histórias em quadrinhos é só Turma da Mônica e Tex, tem um mundo gigantesco além disso. Então, hoje eu chamei o cara aqui da região. Obrigado. O cara é um mestre aí, já fez documentário aí com a TV Santa Maria também, tem canal no YouTube. O canal é o Terra X, né? Isso, o Terra X, que era a loja lá da Floriano, né? Aí depois quando a gente veio primeiramente, olá, espectadores, né, no canal. Eu sou o Luiz Abel Jornaleiro, né? Eu aceitei o convite, né, do nosso amigo Diogo aí e tal, para falar sobre um pouquinho sobre os quadrinhos pincelados, de uma forma geral, desde a Era de Ouro, um pouquinho ali da Era Pulp e chutar demais. Cara, assim, na verdade a loja Terra X ela começou em 2014, né? Aí a gente ficou em atividade e tal. A gente criou a marca Multiverso para fazer evento. E um dos nossos principais parceiros foi o nosso principal parceiro, na verdade, foi aqui o Royal Plaza Shop, que foi cedendo espaço pra gente e tal. Quando a gente, de 2019 a 2020, ratificou uma loja, a gente acabou utilizando o Multiverso porque já era um nome que o pessoal já conhecia pela questão dos eventos, né? Aí a gente acabei deixando o Terra X como um segmento dentro do segmento, né? Na parte de quadrinho, action figure e tal. Mas aí continuei, né? Dei segmento com o Multiverso, que já era uma marca que estava se consolidando aqui dentro. Né? Então aqui no Royal Plaza Shop é o Multiverso. E tu vê que o cara gosta de quadrinho, conhece, quando o cara já bota o nome da loja de Terra X. Terra X. Pra quem não sabe, Terra X é uma saga da Marvel, né? Que é uma obra de arte. Ele é toda desenhada pelo Alex Ross, né? As capas. Só as capas. As capas, os conceitos, foi o Ross que fez. O Jim Kruger fez o roteiro, né? E o Ross, ele na verdade, ele pincelou o roteiro, o argumento, né? O Jim Kruger veio fazendo ali e tal. Aí teve toda uma equipe de desenhistas por trás ali participando e é uma trilogia, né? Isso. Terra X, Paraíso do X e Universo X, né? Isso. Mas beleza, vamos lá então. Já que tu falou antes da era Pulp, eu nem tinha me lembrado que é que quando a gente pensa muitas vezes em quadrinho, a gente tá acostumado com o nosso contemporâneo. Claro. Então o cara pensa Marvel, pensa DC e esquece que tem toda uma galera anterior, né? Tem background atrás, né, cara? Tem background atrás. Na verdade, assim, ó, quando o cara fala de quadrinho, uma das primeiras coisas que vem é o Super-Homem, Action Comics, em 1938, foi o início da Era de Ouro. Mas a Era Pulp ela foi muito importante pro mercado de quadrinhos, porque ela foi fazendo uma série de experimentações, né, de personagens que eram os centrais, personagem detetive, né, tipo personagens como o Fantasma do Mandrake, o Fantasma e o Mandrake, que é do Lee Falk, em 1936, né, cara, personagens ali que foram fortes, né, personagens da Era Pulp, no caso ali da ficção, Flash Gordon, também, né? Tarzan, então essa Era Pulp preparou a Era de Ouro, né? Então a Era Pulp ela foi importante porque pulp. Então onde é que vem a palavra pulp? Pulp, na verdade, vem da palavra polpa. Né? A polpa ali, do caso da árvore, que era de repente um material que tinha uma subutilização, era feito a revista em quadrinho da polpa da árvore. Então como ela era um material de subutilização, a revista em quadrinho ficava mais barata. Né? Aquilo aí barateava, né? Então por isso que eles chamam de pulp, né? A gente tem que lembrar que isso é no período ali da Grande Depressão, 1930, 1920. Isso, né? Exatamente. Na verdade, a depressão começou ali com a quebra da Bolsa em 1929, né? Aí em 1929 teve a quebra da Bolsa, teve um colapso econômico nos Estados Unidos muito forte, né? Então os caras procuravam sempre baratear as coisas sempre, né? Então, tipo, o quadrinho foi uma coisa que se tornou um entretenimento barateado, assim, né, para que qualquer criança, adulto tivesse acesso, né, e dali em diante, tipo, de 1929, né, cara, essa era do entretenimento foi tentando se fortalecer em cima de uma crise muito forte, e a criação dos super-heróis ou heróis era uma coisa para dar um certo ânimo numa época em que estava muito difícil, né, cara, uma época de crise financeira. É que a criação do Superman já é para dar uma levantada e trazer uma esperança pra galera de novo. É verdade, é verdade. A própria criação do Super-Homem, por exemplo, o cara sai da Era Pulp ali, tinha personagens como Sombra, o Aranha, o Spider, né, Zorro, esses que a gente mencionou, o Fantasma, o Mandrake, o Tarzan e tal. Aí tu entra na Era do Super-Herói que em 1938 com a chegada da Action Comics em abril. Aquilo ali, ele na verdade, esse acontecimento é um acontecimento seminal, cara, pro quadrinho. Pouca gente, tipo assim, muitas pessoas que ignoram ou não têm esse conhecimento,
Mas o início mesmo ali da era de ouro do quadrinho foi com o Super-Homem, foi com a Action Comics, inaugurou um gênero, porque o Jerry Siegel e o Joe Shuster reuniram em um personagem muitos elementos que tu encontrava disperso em vários personagens, mas não unificado num personagem só. E a tônica do personagem tem uma tônica muito religiosa, né, cara? Que é de dois personagens, né? Inclusive, eu uma vez fiz um podcast com um amigo meu, que é o Diego, falando sobre isso, né? Tem aquela questão do Moisés, que foi mandado, né, na manjedoura, aquela coisa para não ser assassinado, e de Jesus Cristo. Então, essa tônica religiosa é muito forte no personagem, e criou uma conexão de benevolência, né, cara? Que, ele é um extraterrestre, ele é benevolente. Naquela época em que o extraterrestre vinha era pra avacalhar, né? Era pra matar. Acabar com tudo. Vai acabar com tudo. E ele era exatamente o oposto, né? Então foram uma série de elementos que criou um personagem que iniciou uma era, né, cara? Ele vai um pouco da questão da criação que ele teve a partir dos pais dele, né? E agora tu falou disso, eu lembrei do Dragon Ball também. Que os Saiyajins enviavam sempre um bebê para um planeta para exterminar todo mundo, e daí depois eles vinham colonizar o planeta. Colonizar o planeta. Que era o padrão que a gente imagina. Sempre quando a gente pensa em extraterrestre, é essa ideia que a gente tem, né? Sim. E daí a gente tem então o início ali com o Superman na Action Comics, né? E é interessante, é curioso a gente pensar, porque o Superman não foi o que criou a história em quadrinhos, porque já a Action Comics já tinha, né? Na verdade, o número 1 foi a estreia dele. Foi a estreia dele. Tinha a Detective Comics. Isso, né? Detective Comics Tanto tinha DC New Fan Comics. Porque assim, quando a DC Comics foi criada, ela foi criada em 1934 pelo Malcolm Wheeler Nicholson. Mas o nome da editora não era DC, era National, né? National Allied Publication. Aí o Malcolm Wheeler Nicholson, ele teve uma ideia visionária, cara, porque o quadrinho, como é que ele era publicado? A revista em quadrinho, o formato do quadrinho. Ele era refugo, ele era reimpressão dos materiais que eram publicados nos tabloides, dos jornais. Todas aquelas tirinhas de jornais eram reimpressos no formato de revista em quadrinho. Ele teve a genial ideia de, não, vamos fazer assim, vamos publicar um quadrinho com um material inédito, coisa que não foi publicada. Vamos criar uma publicação especial para esse material numa revista em quadrinho. Foi quando ele teve a ideia de criar a New Fan Comics, né, cara? E aí ele criou ali que seria de em 1934. Aí veio esses títulos, Detective Comics. Ele foi criando vários títulos. Sim. Ele foi tirando para tudo quanto é lado para ver os que realmente iam emplacar. E a Detective Comics é um dos mais, se não o mais longevo, assim, da editora, né, cara? A Action Comics foi lançada, né, ali em abril de 1938, apesar de na capa ter escrito junho, e foi a edição da estreia do Super-Homem, que foi um fenômeno, né, cara? Mas o que é irônico é que a editora só foi realmente ver que a edição vendeu muito por causa do Super-Homem, meses depois, quando eles começaram a fazer aquelas chamadas de recolhimento, né? Sim, sim. Eles falaram, mas peraí, qual a estatística de venda? Tinha vendido muito. E eles fizeram uma pesquisa de campo, era o Super-Homem que tinha alavancado essas vendas. Aí eles começaram a apostar no personagem, foi o medalhão deles durante anos, né? Uma coisa que eu achei muito legal agora, há uns anos atrás, quando eu li o Relógio do Juízo Final, o Relógio do Juízo Final, ele vai pegar o universo do Watchmen e vai misturar com o universo regular da DC. Ele integra, né? E ele faz uma coisa que eu achei muito legal, que ele dá uma homenagem pro Super-Homem e mostra, porque assim, ó, eu nunca fui fã do Super-Homem. Eu sempre fui fã do Batman, é porradeiro e coisa e tal, né? E dentro do Relógio do Juízo Final, ele vai mostrando várias épocas do Super-Homem e vai mostrando como o Super-Homem é importante dentro do universo da DC, né? Que, querendo ou não, carregou em vendas no começo, mas depois ele acabou se tornando praticamente um símbolo da editora, né? É verdade, é verdade. É que, na verdade, cara, quando a gente fala Super-Homem foi o símbolo da DC, ao meu ver, não é papo de fanboy. Ao meu ver, o Super-Homem, ele é um símbolo dos quadrinhos, cara. O DNA do quadrinho nasceu com ele. O pessoal pensa em herói, é Super-Homem na hora. É instantâneo, entendeu? Ele é um personagem reconhecido em qualquer parte do mundo por qualquer criança, entendeu? Ele já não é mais um personagem de quadrinho, ele é um ícone cultural da humanidade, entendeu? Mas ele criou ele deu o pontapé inicial, esse boom, né, cara? E na esteira dele vieram uma série. O Batman foi uma série de Batman foi um exemplo disso. Bob Kane queria criar um personagem, falou com Sheldon Mayer, que era o editor ali da DC na época, né, National. Ele, eu quero criar um personagem novo que tenha a mesma pegada. Ele falou, não, então faz assim, cara, vai pra casa, cria uma coisa metrá, se eu ver que ela é viável, a gente publica. Foi quando ele fez todo aquele esquema com o Bill Finger e criaram o Batman. Então ele iniciou uma era, né, cara? Isso é um fato. E contra fatos não é um argumento, não existe, né? E a Marvel vem depois, então... Em 39. Com
Quando a gente pensa em herói e lembra de Super-Homem, já na hora a gente lembra também do Capitão América, né? Isso, Que o Capitão América é quase o mesmo símbolo, só que dentro da Marvel, né? Dentro da Marvel, exatamente. A Marvel, ela surgiu em 1939, né? Basicamente um ano depois da Action Comics, né? E só que o nome da editora era Timely Comics, né? E quem que fundou a editora foi o Robert Goodman. E é bem interessante que quando o primeiro título, a primeira edição da Marvel saiu, o nome da edição era Marvel Comics. Aí depois, claro, a editora adotou o nome do primeiro... Marvel tem uma coisa meio maravilhas, né? Porque o pessoal não sabe que Marvel vem de Marvelous. Isso, que é maravilhoso. Maravilhoso e tal, então tem essa ligação. Aí o Robert Goodman criou o título, né, cara, eles lançaram, os primeiros personagens centrais ali foi o Namor, foi o Cavaleiro, foi o Tocha Humana, a primeira versão dele, que era o Citozoide, tal, aquela coisa toda. E, cara, foi super bem. E eles foram nessa esteira também. Porque uma série de editoras, tanto pequenas quanto grandes, hoje a Marvel é uma editora grande já, se consolidou há décadas, foram se criando porque os caras viram que era um nicho que dava para explorar, né, cara, exatamente pela essa criação, por essa reinvenção, né, do mito moderno do super-herói que veio com o Super-Homem na Action Comics. Aí foi isso. Em 39 começou a Marvel Comics, aí depois veio o Capitão América em 1940 e foi vindo uma série de ícones, né? Que foi atravessando assim e tal. E uma coisa interessante é que a Marvel adotou uma postura que a DC não adotou. Nas histórias em quadrinhos da Marvel, os personagens da Marvel lutavam contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial, né? Isso que era legal, cara, que eles usavam o Capitão América, o personagem como propaganda. Como propaganda, exatamente. Então tinha toda essa questão de não, vamos levantar a moral da galera, vamos mostrar que os Estados Unidos estão engajados e tal, aquela coisa toda para lutar contra o nazismo e tal. A DC não fazia isso aí, cara. A DC, na verdade, a postura da DC era o quê? Fazer coisas nas capas, eles utilizavam ilustrações mostrando os ícones ali, apoiando más histórias sendo publicadas deles, lutando diretamente contra os nazistas. Eles não faziam, e é interessante porque a filosofia deles é não fazer isso, porque eles achavam que isso desmerecia o soldado que estava lá realmente na guerra, o elemento humano lá na guerra lutando contra o nazismo. Então, não, tem que ter uma linha de respeito, então a gente não vai fazer personagens fictícios lutando numa guerra que é real, né? Já a Marvel não, a Marvel quis fazer uma coisa mais incisiva e utilizou esse método, né? Que deu certo e tal, né? Colocou personagens como Capitão América até hoje no mercado. Sim, com certeza. E depois disso a gente vai vamos seguindo aí pra Era de Prata. O que a gente tem que dá pra considerar? Tipo, a partir daqui encerra-se a Era de Ouro e começa a Era de Prata. A Era de Prata se iniciou ali por início de 1950, 50 e poucos, né? E ela foi uma era conturbada. Os quadrinhos estão vindo muito bem. Mas aí com a criação da editora EC Comics, né, do Ed Gaines, que era uma editora que era muito focada no terror, na violência e tal... O Frederick Wertham, que era o psicólogo, né, ele se aproveitou, ele fez toda uma campanha de marketing, cara, e ele era um cara desacreditado até no meio acadêmico dele. Né? Ele não era um cara levado a sério, assim, um doutor levado a sério. Então o que ele fez? Ele fez uma manobra de massa. Ele criou uma série de pesquisas cujo resultado era tudo fabricado e tal, para mostrar que o quadrinho estava desvirtuando a juventude norte-americana. Aí se criou uma caça às bruxas, né, o marcatismo estava muito forte também. Então o que isso aconteceu? Na Era de Prata, o quadrinho teve que se reinventar. Tanto na DC quanto na Marvel. Aí criaram o Comic Code por conta disso. A DC criou o Comic Code e o Comic Code era implementado nos títulos, né? Que era um código de ética que não podia ter violência em excesso, não podia ter apelo sexual, não podia ter uma série de coisas, né? Era aquele negócio que, tipo, a mãe ia lá na loja, pegava lá, tinha o selinho do Comic Code. O filho posso dar pro meu filho de 7 anos, pode olhar e ler tranquilo, né? Pode ler tranquilo. Então tinha isso aí, cara. Mas isso aí foi em parte um problema pro mercado de quadrinhos, porque engessou. O quadrinho não conseguiu evoluir, ele ficou basicamente quase 30 anos engessado. Mas aí é que tá, uma dúvida que eu tenho é, todo mundo aderiu o Comic Code ou não? Ou só, tipo, as grandes aderiram e nos meios subterfugiosos... Não, tinha os clandestinos. Tinha material que era de impressão menor, que dava pra se fazer e ser comercializado de forma clandestina, principalmente pornô já tinha há muito tempo, né? Não tinha como, né? Não tinha como fugir. Então, assim, tipo, quadrinhos que realmente eram acima de 18, aquela coisa toda, e eram comercializados de forma legal, não, tinha sim, cara, mas agora as grandes editoras não podiam se dar esse luxo, né? Sim. Eles tinham que seguir a risca, porque senão, né, cara... Senão vão perder cair fora do mercado, não dá. Exatamente, o mercado ia chacinar eles, ia acabar toda
tudo que a gente conhece por quadrinho hoje. Mas foi, cara, ele funcionou para as grandes, né? Mas tinha o lado sombrio underground aí dos quadrinhos. Sempre teve, né? Sempre teve, né, tudo. E a gente tem depois o que? Em 1960, o que eu lembro, assim, ó, eu não sou um pesquisador a fundo, né? Uhum. Mas pelo que eu vi, em 1960, o quadrinho da morte da Gwen Stacy teria sido um dos primeiros que foi lá, não quero saber o que o Comic Code diz, eu vou lançar a história como eu quero fazer. E outra foi lançada a ideia de matar a Gwen Stacy e o Stan Lee foi lá e disse, não quero que mate. É a mulher do Homem-Aranha, como é que vocês vão matar isso na namorada? Foi contra a ideia, ele foi contra, mas fizeram mesmo assim. E daí esperaram ele sair de férias, aquele negócio. Fica de olho, você que trabalha em firma aí, em qualquer lugar, na hora que tu sair de férias, alguém vai ratear contigo. Tem cuidado com os funcionários. Fica de olho. Que foi brincadeira. Sim, teve esse negócio, cara, porque assim, ó, ali do final dos 50 para 60, já em meados da década de 60, a Marvel fez uma revolução nos quadrinhos. Isso é um fato, esse mérito a Marvel tem. A Marvel tirou a DC de uma zona de conforto. O que não só Stan Lee, Jack Kirby, Steve Ditko, Roy Thomas, tô me lembrando de todos os caras agora, Gene Colan, todos os caras que compunham a Marvel. O que era a Marvel? A Marvel era uma editora que ficava numa garagem a descer no arranha-céu, cara, de cobertura. Os caras, eram um apogeu financeiro muito poderoso, então eles se acomodaram. Mesmo na Era de Prata e mesmo com o Comic Code, eles souberam explorar muito bem os personagens, de forma que não só o quadrinho vendia, mas a parte de merchandising dava muita grana. Então eles tiravam muito dinheiro de outras fontes, né? E a Marvel não tinha esse poder. A Marvel não era tão conhecida. Aí na década de 60, cara, toda essa equipe criativa que eu mencionei, eles fizeram uma das coisas mais geniais do mercado, que foi o quê? Ousar. Vamos conectar o leitor que cresceu lendo o quadrinho com personagens que poderiam existir. Mas não digo só poderiam existir, mas que tem elementos mais humanos. O Demolidor era um herói cego. O Thor, que foi recriado ali pelo Kirby, né, que é um personagem nórdico, já existia, mas ele colocou ele para contracenar, e a contraparte humana dele era um médico que tinha deficiências. Então, cara, isso aí humanizou muito o mercado de quadrinho e fez com que a Marvel vendesse mais. Foi quando a DC começou assim, pô, peraí, cara, um personagem chamado Homem-Aranha tá vendendo mais do que o Batman, que era um medalhão, alguma coisa tem de errado. Então, cara, a Marvel foi muito genial nesse ponto, e eles que deram o boom. Essa luta, basicamente esse embate editorial começou ali, cara, porque eles começaram a perder em vendas. Pois é, agora tu falou nisso, eu tava pensando, daí tu pega o Homem-Aranha, um dos vilões dele é o Lagarto, que é um cara que tem um braço amputado. Connors, que não quer. Quando ele começa, a fissura dele é pra tentar restabelecer o braço. O cara se sente mal porque ele não tem parte de um braço. Ele utiliza o DNA do réptil ali, né, que recompõe o membro perdido e tal, pra tentar, e aí dá tudo errado e tal. Cara, a galeria de vilão do Homem-Aranha, na minha opinião, só perde pra do Batman. Que são vilões sensacionais, assim, cara. Porque pra ser vilão do Batman, o cara tem que ter PhD, tem que ter PhD. Não é qualquer um. Não é qualquer um. Não, é muito legal porque tem essa questão de que a maioria deles pode ser qualquer ser humano que saiu do prumo, cara. Do Batman, tô falando, né? Então, isso foi uma coisa muito que eu sempre achei genial, né, na criação do personagem do Batman ali, tá? Porque essa galeria de vilão que ele tem é sensacional. E a do Homem-Aranha também, cara, pau a pau, são personagens, assim, sensacionais, assim, que eles dialogam com o público, né? Tu cria empatia, né? Porque nem todos foram criados na maldade, né? Às vezes teve um gatilho que fez o cara ir pro outro lado, então eu achei sensacional. Mas voltando ao assunto... É humano, né? Qualquer um pode acontecer com qualquer um. Qualquer um, então o cara pode sair do prumo, então a Marvel humanizou muito, isso foi muito legal, sabe? Então, década de 60, eu acho que ali que já tá saindo a Era de Prata, entrando a Era de Bronze, a Marvel foi seminal para mexer com o mercado e para as duas começarem a tentar criar histórias que ficassem no mesmo nível. De venda, de roteiro, de desenho. Muito desenhista da DC tá vindo pra Marvel, porque a Marvel tava dando mais liberdade criativa. E na DC os caras não tinham, era tudo meio que controlado, como que o coach tava afrouxando, sabe? Os caras já estavam meio que esquecendo aquela loucuragem toda e tal. Então a década de 60 que a gente entra ali na Era de Bronze, cara, foi o gatilho pro troço realmente... Pois é, agora eu tava pensando, porque tu pega a Marvel na década de 60, a criação de todos os personagens novos, né? E daí agora eu tava pensando na DC, quando eu penso em DC em 1960, eu lembro o quê?
Batman 66, né? Parte 66 Cara, eu tenho um grande respeito pela série, porque a série teve o seu impacto mundial. Foi uma febre, né? Foi uma sensação. Mas foi bem isso que você falou. Enquanto a Marvel tava criando personagens de grande tava fazendo um negócio adulto, não sei o que, a Marvel fazendo Batman lá. O Batman tava fazendo, era o Adam West, parte 66. Cara, não sei se tu já leu o livro do Glenn Weldon, que ele é acusado mascarado. Não. Esse livro é fenomenal. Eu tenho ele em casa, mas não li. Não, ele é fenomenal. E aí o Glenn Weldon fala sobre como foi a aceitação do fã de quadrinho pra quando a série de 66 saiu. Foi o fã de quadrinho, o cara que lia quadrinho, a maioria deles, 90% odiou. Entendeu? Porque não era o seu Batman, não entendeu? Era um personagem soturno, aquela coisa mais trágica. Era um personagem família, né? Então teve um nível de hater muito grande. Mas como o programa era vendido assim pro público mais familiar, ele funcionou por 3 temporadas. Mas depois a fórmula começou a desgastar. Né? Aí, claro, entra no cancelamento, mas o impacto cultural da série é único, cara, entendeu? Hoje em dia, se muita gente conhece o Batman, odiando ou gostando, é por causa da série. A série teve um impacto, foi um fenômeno, né? Com certeza. De qualquer forma, assim, eu acho que chama a atenção pra te conhecer o personagem. Claro. Por exemplo, a série do Preacher, depois de eu ter lido o quadrinho do Preacher, quando eu fui assistir a série, eu achei horrorosa. Eu não gostei. O quadrinho é outra pegada. Eu gostei do personagem do Santos Assassino, só. Né? Fora isso, nada mais. Agora, outros clientes meus lá da loja, amigos nossos, disseram que ao assistir a série, tiveram interesse de ir atrás do personagem e conhecer a história real, né? Claro. Então sempre tem esse ponto, né? Por mais que, vamos dizer, o Batman 66 lá era pra galera do Batman que saía dando soco em todo mundo, ver o Batman correndo com uma bomba na mão e ele não sabe onde atirar, porque uma hora tá passando uma banda, outra hora tá passando uns patos, foi o filme, Ainda assim, chama atenção e dá uma curiosidade pra te conhecer o personagem, né? Claro. Isso é importante também. O que a gente tem pra considerar, assim, tipo, final da década da Era de Prata e o início da Era de Bronze? Cara, eu acho que 2 grandes acontecimentos que pontuaram a entrada de Bronze de uma forma sensacional foram aquelas 2 histórias, uma da Marvel e outra da DC, tocando no assunto de vício por drogas. O Harry Osborn, no Homem-Aranha, viciado em droga, e aquela história do Ricardito, né, do Arqueiro Verde e Lanterna Verde, né, que até foi publicado nos grandes clássicos, e que o Ricardito ficou viciado em heroína. Eu acho que essa história, ela pontua fortemente a entrada para a Era de Bronze, porque ali não tem mais Comic Code. Agora o quadrinho vai conversar com o leitor, ele vai trazer problemas sociais para o leitor. E a década ali de 60, principalmente nos Estados Unidos, a heroína era a droga mais consumida, porque ela era uma droga pesada e por um bom tempo era uma droga barata, ou seja, qualquer pessoa tinha acesso, da elite e da elite a pessoa de menos poder aquisitivo. E esse material, assim, cara, esse material tanto do Arqueiro Verde, do Lanterna Verde e do Homem-Aranha, foram histórias que pontuaram a entrada da Era de Bronze como, o quadrinho tá amadurecendo, porque ele tá dialogando com problemas sociais verdadeiros. Não que ele não dialogasse antes. O Super-Homem ali, da década de 30, ali, em 38, o Artigo de Justiça já procuravam criar essa conexão com problemas da Grande Depressão. Então ele já dialogava. Mas como teve como que Code engessou isso daí, acho que essas 2 obras pontuam de forma seminal a entrada da Era de Bronze, assim, e o início do amadurecimento pro quadrinho que a gente conheceu da década de 80 em diante, assim. O Demônio na Garrafa, ele sai em que época? Cara, o Demônio na Garrafa foi publicado ali, acho que década de 80, o Jim Shooter era o editor, né, e aí o Jim Shooter começou a meio que incitar o público não, a equipe criativa dele a fazer histórias mais adultas e mais maduras. Ele queria isso aí pra Marvel, né. Então ele queria, por exemplo, uma das decisões de matar a Jean Grey na Fênix Negra, na saga da Fênix Negra, foi dele. Então ele começou a pontuar. E o Demônio na Garrafa foi uma história meio que pedida sob encomenda. Vamos criar uma conectividade com o leitor, fazendo com que o Tony Stark, né, cara, seja um cara viciado em uísque. O cara é um alcoólatra. Então isso aí é década de 80, acho que 83, 84, mais ou menos. E ainda estava na Era de Bronze e entrando a Era Moderna, que foi a partir de 85 em diante. Hoje a gente tá na Era Moderna ainda, ou já se criou uma nova nomenclatura? Não, já criou. Na verdade, cara, tem gente que pontua, que fala de 2 formas, né? Tem a Era Moderna e a Era das Trevas. Então, eu acho que a gente tá, atualmente na Era das Trevas, né? Você bem franco, assim, ó.
Agora eu me pergunto se Era das Trevas por quê? Porque tem tanta história ruim no meio? Provavelmente. Putz, cara, tem umas histórias fortes, né? Cara, tem. Mas eu acho que o que mais impactou, ao meu ver, é os anos 80. Ah, não, com certeza. O que a gente tem hoje, pelo menos, foi consolidado, digamos assim, lá em 1980. Claro. E daí, o que a gente tem em 1980, ao meu ver, né? De mais importante. Aí aquilo que a gente estava discutindo antes, a gente vai acabar falando mais de DC, né? Tem o Watchmen, tem Cavaleiro das Trevas e toda a entrada da galera da invasão britânica, né? Que vai acabar gerando um novo selo pra DC. Pra DC. Né? Pra conseguir encaixar toda essa galera com essas temáticas que já são mais adultas, não é uma temática mais só pra criança. Claro, pode estar amadurecendo. Cara, eu até digo que antes da invasão britânica, um personagem e 2 autores tiveram um peso muito importante para que o selo Vertigo fosse criado. O Len Wein e o Bernie Wrightson criaram o Monstro do Pântano em 71. E era dentro da DC ainda. E dentro da DC. Sabe? Eu acho que um personagem assim, muito fascinante, muito incrível. É um personagem muito profundo, dá pra trabalhar com os autores certos, é um personagem que tu pode trabalhar por muita coisa durante muitos anos. Então, quando eles criam esse personagem, eles automaticamente, dali a alguns anos, abrem portas para o Alan Moore, que entrou no título em 84. Né? A entrada do Moore pro Monstro do Pântano é, incontestavelmente, na minha humilde opinião, o amadurecimento pro quadrinho da década de 80. Acho que ele foi o pontapé inicial, que é um quadrinho muito sofisticado. O cara vai ler hoje, ele é muito sofisticado, tem muita narrativa. Né? O Moore, ele rebusca uma narrativa muito sofisticada, muito aprofundada. Aí, quando ele dá esse pontapé inicial com a primeira invasão britânica, né? O primeiro cara fora do eixo norte-americano, entrando no mercado de quadrinhos a convite do Len Wein, no Monstro do Pântano, ali em 84, já se inicia o que pode-se dizer que vai ser o selo Vertigo, que foi oficializado em 93. Aí já começou a entrar Karen Berger, no editoriamento uns anos depois, ali, meio que chefiado pelo Dick Giordano, que era o cara que também ajudou a encontrar vários caras fora do eixo ali norte-americano, né? Depois vem Grant Morrison, vem o Garth Ennis, vem o Neil Gaiman, né, cara, o Alan Moore, que a gente já comentou. O Jim Delano. Então, entrou uma invasão britânica porque os caras tinham uma visão de quadrinho que o norte-americano já ainda não tinha. O próprio Moore trouxe isso aí no Monstro do Pântano, tanto que numa entrevista ele falou, eu escrevi história em quadrinho de um jeito que os norte-americanos não sabiam. E uma história icônica que tem essa pegada é o próprio aquele Super-Homem, né? Super-Homem tem tudo, né, cara, que o Moore escreveu antes na pré-crise, antes da virada da crise das terras, que eles iam zerar tudo e tal. Então esses caras tinham um potencial muito grande e exploraram um nicho que o norte-americano não tinha explorado ainda. Então ali só foi, né, cara? E não tem como a gente... Eu sei que muitas vezes o pessoal pensa que o cara caga pau pra Alan Moore. Quando vai falar em revolucionar, sempre cita Alan Moore. Mas não adianta, o cara fez muita coisa nova, muita coisa boa, né? Sim. E pensando nessa questão dessa renovação da forma de fazer quadrinhos, né, como ele fala, a gente já tem se eu não me engano, no Monstro do Pântano, e tem uma página que ele não escreve no padrãozinho, tem uma página que tu vai lendo a história assim, em espiral, né? E isso que é uma coisa massa, porque daí entra na questão da liberdade criativa que foi dada pra Marvel aquela vez. Então ali foi um acerto da DC, de agora, dar essa liberdade criativa pra galera também. O cara não tem barreiras, né? Isso. E daí tu citou também a Karen Berger, eu acho que é interessante o cara falar, porque eu não lembro agora quando é que foi dado o nome, não sei se foi cogitado ou se a presidência da DC passou por uma mulher. Sei que tem uma mulher que estaria entrando num cargo grande dentro da DC e começou a discussão. Porque mulher de quadrinho, mulher não sei o que, não sei o que. Cara, se não fosse uma mulher, não ia ter Vertigo. É verdade. Foi seminal. Né? Porque ela não só ajudou a recrutar esses caras junto com o Dick Giordano, né, que já era cabeção, além desse desenhista, arte finalista, roteirista, ele era editor também da DC, né, cara, ela ajudou, junto com o Dick Giordano, a achar esses talentos, pontuar e guiar os caras. O Gaiman, ele volta e meia, tem inclusive no aquele arco, que é o penúltimo, né, que é, se não me engano, ali do Sandman, o Entes Queridos, que é o arco mais longo, que ele disse que se não fosse o norte da Karen Berger ali, como editora, ele falou que muita coisa, muito material, muita coisa, muito desfecho, ele de repente não ia conseguir
fazer. Ela foi a pedra fundamental para o Gaiman poder desenvolver o Sandman da forma que... E não só isso, cara. Ela ajudou muitos autores, Grant Morrison, os caras a reinventarem o quadrinho. Porque ela mesmo, se eu usava como exemplo, né, ela dizia, eu não sinto vontade de ler os quadrinhos que são publicados agora, então eu procurei criar uma linha de quadrinhos que eu, como uma pessoa adulta e madura, queria ler. Então a criação do selo Vertigo oficialmente em 93, né, mas já veio antes disso, desde basicamente 80 e poucos ali, né, cara, quem ajudou a lapidar essa forma de ver o quadrinho como uma forma um pouco mais intelectualizada, mais madura, para um público mais maduro, foi ela, cara. Isso é fundamental. Karen Berger tem tem um papel assim fundamental na criação do selo Vertigo. E eu acho que ainda dentro dos anos 80, então o que a gente tem de mais icônico aí é Cavaleiro das Trevas e o Watchmen. E o Watchmen, né? Acho que Cavaleiro das Trevas, o Watchmen e depois de 89 o Sandman, claro, foi uma aposta que se provou ser uma obra genial, basicamente em quase 10 anos de publicação. Cavaleiro das Trevas e o Watchmen é incontestavelmente basicamente as duas obras seminais ali, não só da DC, mas do quadrinho de uma forma mundial. Batman é uma obra mundial, eu não vejo como uma obra da DC, é da DC, o personagem da DC, mas é uma obra que tem um apelo mundial, e o Watchmen é a mesma coisa. Por quê? Contextos da Guerra Fria, tem um forte contexto histórico em volta de uma coisa que a gente estava vivendo. Mais uma vez, o cara remonta àquela era de bronze que os caras tocaram no assunto da heroína. Então, cara, era o quadrinho se desenvolvendo só. Agora o quadrinho, tanto de super-herói, tanto de massa, pode ser produto também. Então, outro remete à Era de Ouro, onde é que a DC vai lá e diz, eu não vou botar um herói dentro da guerra, mas eu vou retratar a guerra de alguma forma. De alguma forma, exatamente. Então isso ficou muito bem pontuado. Mais uma vez, mérito do Miller e mais uma vez, mérito do Muro. Os caras souberam trabalhar muito bem com esses contextos, sem ter aquela questão, intervenção. Não, mas o assunto tá ali. E isso trouxe uma proximidade. Cara, Batman, quando chegou no mercado, até no livro do Glenn Weldon, ele fala, ele não foi bem aceito pela crítica meio de cara. O New York Times esculachou a obra. Um dos críticos lá que leu falou assim, obra de arte, que esse Capela Sistina, enfim, disse que era uma porcaria, cara, falou que era uma porcaria. E a obra se provou depois, quando ela começou a ter um alcance maior na mídia especializada, e começou a chegar em comiquerias, lojas especializadas, que não eram muitas nos Estados Unidos, você provou, isso aqui é uma pedra fundamental para a era moderna, isso aqui é basicamente quase a era moderna. Teve a crise nas Infinitas Terras que fez o ponto de virada. Cavaleiro das Trevas, eu acho. Foi o início. Ele foi fundamental, eu acho. Abel, nós temos ainda só umas perguntas que o nosso pessoal mandou pra gente. Show. As perguntas. Perguntas da galera. Os quadrinhos estão morrendo ou estão mais vivos do que nunca? Olha, a mídia quadrinho, eu vejo que ela vem se mantendo nos últimos anos com reimpressões. A reimpressão ainda é uma forte forma de manter o quadrinho vivo. O problema é que a indústria do quadrinho, nos últimos, vou pontuar, os últimos 10 anos, ela não conseguiu se reinventar de uma forma em que impactou o mercado de uma forma como essas obras que a gente acabou de citar impactou. O quadrinho, eu não vejo que ele está morrendo, ele está se sustentando por obras clássicas e, como muitos quadrinhos, vem se mantendo em fases. Mas eu não digo que ele está morrendo, ele está sendo menos consumido. Né? Materiais de massa como o cinema traz muitos leitores, agrega leitores novos para lerem o material de raiz. Mas o consumo da leitura vem diminuindo bastante, isso é um fato. Como ler quadrinhos auxilia na construção da personalidade do leitor? Eu acredito que no momento que tu lê uma história, assim, claro, tudo é questão de maturidade. Eu acho que cada leitor tem o seu tempo para absorver determinadas coisas. E eu me uso como exemplo. Em 87, quando saiu o Cavaleiro das Trevas, foi o primeiro quadrinho que eu li, eu tinha 7 anos. Eu acredito que eu não tinha maturidade para ler aquele material. Não era a idade. Mas enfim, a obra em si me impactou, mesmo tendo 7 anos de idade e não absorvendo toda a carga de maturidade da obra, de uma forma visual que me fez se interessar e consumir quadrinhos a partir de 89, que foi quando eu comecei a colecionar para valer. Então eu acho que o quadrinho, ele dialoga com o fã leigo, que não tem contato, de forma gráfica inicialmente, e depois ele te puxa para a questão argumentativa. Com ferramentas como a internet, hoje em dia, é muito fácil tu pesquisar quadrinhos que tem uma linha de argumentação que tu está procurando. Então eu acho que
de acordo com a procura do fã, como o fã quer ler aquele quadrinho, o que quadrinho ele quer ler, entendeu? Com certeza ele não só forma uma personalidade, uma moralidade, como ele passa ensinamentos importantes que tu, obviamente, vai tirar para tua vida pessoal. Quadrinhos são só sobre super-heróis ou eles podem ter narrativas mais profundas e filosóficas? Ah, com certeza, o quadrinho, ele é amplo. Desde a sua criação ali, com o Richard Felton Walcott, com o Yellow Kid e tal, já tinha uma pegada um pouco política, dava uma alfinetada nas gestões atuais. O quadrinho ele pode ser uma mídia de entretenimento, basicamente, e ele pode ser filosófica, pode ter trazer ensinamento, pode ter fazer chorar, pode ter fazer rir, como o quadrinho ele é, na verdade, o cinema, só que de forma estática. Então ele dialoga contigo, ele conversa e ele te ensina. Com certeza o quadrinho ainda é, obras, principalmente assim, a gente citou, uma forte forma de tu se conectar com questões filosóficas e se descobrir. Acho importante. Acho que dá pra citar aí o Sandman. O Sandman acaba sendo muito mais filosófico do que entretenimento. É verdade. Em toda a obra. Em toda a obra. E daí, tu falando agora isso, eu me lembrei também do Day Tripper. Day Tripper é um outro quadrinho que ele te remete a muitas questões pessoais, a você se questionar e se reperguntar muita coisa. É verdade. É verdade. As influências que as guerras causaram nos quadrinhos. Guerra Fria, Guerra da Coreia e essas que chegaram perto dos anos 80, Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã, quando alguém fala assim, quadrinho Guerra do Vietnã, qual a relação que você tem? Teve aquele título que era o Vietnã, né, que era foi um título em quadrinhos que procurava retratar a realidade do jovem norte-americano ou do jovem dentro da Guerra do Vietnã, e um personagem que também conseguiu passar um pouco disso na Guerra do Vietnã, em que tu absorve parte da carga dramática nos melhores quadrinhos dele, é o Justiceiro. Né, cara, que foi um personagem que veio da Guerra do Vietnã. Né, ele foi um cara que serviu, teve 3 incursões na Guerra do Vietnã. Então, nas histórias, principalmente nas histórias escritas pelo Garth Ennis, tu encontra uma proximidade com o que foi o terror da Guerra do Vietnã por esse personagem de uma forma muito potente. O Garth Ennis é um escritor muito potente, ele é um cara que ele sabe no nervo, né? Então, acho que personagens como... Eu indicaria, se um dia você quer ler um material em que tem uma proximidade muito forte com o que foi a realidade da Guerra do Vietnã, Justiceiro, do Garth Ennis, e algumas obras que o Garth Ennis escreveu abordando a Guerra do Vietnã são fundamentais, assim, são excelentes portas de entrada pro cara, assim. Dá pra aproveitar que o Justiceiro do Garth Ennis está sendo republicado também, né? Republicado, Está sendo reimpresso. Vai ser em formato deluxe, né? Muito bom, um baita material, um grande material. Isso aí. Então, acho que abordamos, só não vamos entrar na Idade das Trevas, porque como a gente estava conversando com alguns professores de história nos nossos programas, eles disseram que é complicado a gente falar do momento atual, porque a gente está vivenciando o momento atual. É verdade. Então, depois que passar essa Idade das Trevas, a gente olha para a Idade das Trevas e diz o que foi. A gente faz uma retrospectiva. Isso, tipo isso. Mas pra ti, cara, tu lê quadrinho atualmente? Lê. Tá, e o que tu acha do quadrinho atual? Tua opinião agora? Eu tô meio que fugindo do quadrinho atual. Eu entrei numa onda assim, quando eu comecei a ler quadrinhos, eu tinha a visão que muita gente tinha. Quadrinho é coisa pra criança. Até eu descobri The Walking Dead. E descobri que The Walking Dead era baseado em história em quadrinhos. E eu fui pegar o quadrinho e fui ler e isso aqui não é pra criança não. Porque a história do The Walking Dead nem é sobre os zumbis, é sobre os seres humanos. E como os seres humanos, eles se tornam instintivos e chegam a ser até animalescos para poder sobreviver. Então, ali eu comecei a ter um olhar diferente. Só que daí, quando eu comecei a ler o quadrinho ali, eu já tinha 25 anos, acho. Aí eu pensei, putz, cara, olha quanto eu já deixei pra trás. Aí eu entrei na fissura. Eu tenho que ler tudo que der do Homem-Aranha, tudo que der do só pra Batman. os materiais que... E assim eu entrei numa loucura. E fui. Só que chegou num ponto, putz, eu tô lendo muito herói e tô deixando de lado todo outro universo de quadrinhos. Todo outro espectro de quadrinhos que tem. Então, assim, hoje o que eu li de recente? Eu tava agora numa vibe que eu tava lendo o Eisner. Tava lendo o Spirit. Que é da década da Era de Ouro, né? 1940 e poucos, que ele é escrito. Mas agora, recente, o que eu li foi o Green River Killer. Que saiu pela Dark Side, que é um quadrinho que o cara conta a história do pai dele
como detetive durante o período dos assassinatos. Períodos do assassinato e depois, né? Até eles conseguirem pegar, prender o assassino e fazer o cara confessar e coisa, sabe? E esse foi um quadrinho que me fez parar pra pensar também, assim, ó. Porque ele é um quadrinho ganhador de Eisner, né? E muitas vezes eu parava e pensava, sei lá, ganhou um Eisner, mas, sei lá, ganhou um Eisner, mas e daí? Né? Todo ano um monte de quadrinho ganha. O que significa um Eisner? Tem todo ano um monte de quadrinho ganha Eisner, né? Sim. Mas eu acho que eu nunca tinha parado e analisado um quadrinho que ganhou um Eisner. Aí quando eu li aquele, eu fui analisando, fui cuidando assim, página por página. Não fui só correndo a história, sabe? Claro. Eu fui vendo como o cara desenhava a cena e como ele descrevia a cena, a interação entre os personagens. E daí eu entendi, putz, isso que é um quadrinho que chega pra ganhar um Eisner. É isso que impacta tanto em dizer que o cara tem um Eisner. E daí quando você vai ler a obra do Eisner, vai ler o Spirit, ou vai ler o Edifício, as outras obras do Eisner, e daí você para e pensa que o prêmio foi dado pelo nome do cara, porque o cara, lá em 1940, já é considerado um revolucionário. Um revolucionário. A narrativa gráfica dele é revolucionária. Então você vê que é uma pegada completamente diferente. Então, tipo assim, se você gosta de quadrinhos de heróis, cara, marca desse tempo, mete dentro desse mundo e vai embora tranquilo. Agora, se você é um cara que fez super-heróis, já não é mais pra mim, não é mais minha cara, não é mais minha época, tem toda uma outra linha de quadrinho. Eu comprei agora pra mim o Monstros. É um outro quadrinho que ganhou o Eisner agora, recentemente. Ele acho que ganhou umas 3 categorias o Eisner. E daí, putz, cara, eu vou começar... Tipo, tem gente que entra naquelas fissuras. Eu tenho que olhar todos os filmes que ganharam o Oscar. Ou foram indicados. E se ficou o Oscar, é bom. É porque é bom, agora eu já tô olhando assim, se foi indicado o Eisner, ganhou o Eisner porque é bom. É porque é bom. É o motivo. Claro. Então eu preciso ler isso. Então eu tô fugindo um pouquinho da vibe do herói. Eu tô pegando essa meio mais alternativo e coisa, sabe? Por exemplo, um outro quadrinho que eu lembro que eu li, que eu achei muito bom na época, era Os Idiotas, acho que é o nome. Putz, agora eu não tenho certeza se é esse o nome, acho que não é. Mas é um quadrinho onde um criador, um cara que faz vinho, encontra um quadrinista. E os dois entram numa conversa de bar e daí vai e o quadrinista fala, eu vou te apresentar o mundo dos quadrinhos. E o cara que faz vinho, eu vou te apresentar o mundo dos vinhos. Exatamente. E daí o quadrinista vai lá, ele vai conhecer uma plantação de uva, ele vai ver desde plantar a semente, como cultivar, ir podando e cortando. E ao mesmo tempo o cara do quadrinho vai apresentando pro cara do vinho. Ó, isso aqui é Watchmen, é considerado bom por causa disso. Alan Moore fez aquilo, o cara revolucionou de tal forma. Então é um quadrinho muito legal, porque ele te dá ele tem uma carga dramática, por causa que é uma história real. Aconteceu, se eu não me engano é francês. Aconteceu entre 2 caras lá. E conhecendo 2 mundos diferentes. E você vê 2 apaixonados pelos seus mundos apresentando um pro outro. Não, e detalhe, a terceira visão é do leitor. Exato. É isso que é sensacional. Por isso que o quadrinho é mágico, né? Ele não precisa ser nichado em super-herói, vilão, aquela coisa toda. Ele tem todo um background gigantesco, um leque de possibilidades infinito, né? Tipo, são 2 caras apresentando um pro outro, o mundo deles, e o leitor é a terceira visão de cada um dos mundos. Isso é mágico. É excepcional. Isso é arte, né? Isso é arte. Leia um quadrinho. Leia um quadrinho. E não esqueça, não existe só quadrinho de herói, existe de tudo. De tudo. O leque é muito amplo. É muito amplo. Mas, Amel, muito obrigado pelo teu tempo. Obrigado por essa conversa, uma aula praticamente sobre quadrinhos, né? Uma micro aula, uma mini aula, uma mini palestrinha. Desculpa se eu palestrei demais, eu começo a falar, não para. Tá, beleza. Galera, quem nos acompanhou até o final, muito obrigado pela sua audiência, sua paciência e até breve. Até breve.